Salmo de número 89. Salmo de número 89, versículo 3 e o versículo 4. Salmos de número 89, verso 3 e o versículo 4. Todos acharam? Hein? Diz assim a palavra do Senhor: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curve sua cabeça, pedir ao presbítero Valber para nos levar em oração, pedindo também pelo nosso estudo e por aqueles que estão nos acompanhando de casa, aprendendo essa palavra também. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos continuar nossa série de estudos sobre a doutrina da aliança ou a teologia aliancista. E hoje nós vamos estudar sobre a diferença entre a aliança das obras e a aliança da graça. Os irmãos já estão vendo aí o primeiro slide, né? Pacto das obras e o pacto da graça. Pacto e aliança são a mesma coisa. Tá certo? Então, quando eu falar sobre aliança ou eu falar sobre pacto, será sobre o mesmo assunto, tá ok? Então, a aliança das obras é a mesma coisa de pacto das obras, e a aliança da graça será o mesmo assunto em relação ao pacto da graça. Nós vimos no último estudo que uma breve introdução sobre como é a nossa interpretação bíblica dentro da doutrina da aliança. Nós vimos o estudo sobre o dispensacionalismo e nós aprendemos que os dispensacionalistas entendem e interpretam a Bíblia como um emaranhado de histórias. São várias histórias, várias dispensações, mais precisamente são 7 dispensações, como que iniciando uma história não deu certo, então partimos para um plano A, um plano B, e aí o plano B não deu certo, vamos para o plano C. Essa é a forma de interpretação dispensacionalista. Nós vimos no último estudo que a nossa maneira de interpretar a história bíblica ou a história da humanidade, ela é diferente. Ela não tem plano A, plano B, plano C. Ela só tem um plano, um objetivo, tá certo? Nós interpretamos a Bíblia de maneira linear. É uma história que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Certo? Sobre isso nós vimos no último estudo que nós tivemos sobre a doutrina aliancista. Pois bem, o que é que diz aí, em primeiro lugar? Vamos começar pelo nosso documento de fé, né? Nosso documento de fé, que é a Confissão de Fé de Westminster. O que é que diz aí, irmãos, a nossa confissão? Não sei se está para enxergar lá de trás. Então o pessoal lá de trás, tá? Então vamos ler aí todos juntos. O que é que diz a nossa confissão de fé em relação à doutrina da aliança? Vamos lá? Pronto, então já de pronto nós temos a certeza de que a doutrina do pacto das obras não é uma invenção nossa. Ou não foi uma invenção do pastor Evanilson, não foi uma invenção do Conselho da Quarta Igreja, muito menos não foi uma invenção de nenhum dos irmãos que aqui estão. Ele está situado lá na nossa confissão de fé, que é desde a Reforma Protestante, desde o berço
da Reforma Protestante, que surgiu as confissões de fés, tá certo? E nós adotamos a Confissão de Fé de Westminster, lá de Londres, e ela nos garante que existia um primeiro pacto. E aí, mais uma vez, quando eu falar em pacto, entenda por aliança. Houve uma primeira aliança, e essa aliança foi entre Deus e quem? E o homem. Que homem? Adão. Primeira aliança, ou primeiro pacto entre Deus e Adão. Mas por que é denominado de aliança ou pacto das obras? E eu grifei aqui para que os irmãos possam entender. Por que o pacto das obras? Porque havia uma, está marcado aí primeiro, condição. Havia uma condição para aquele pacto. Por isso é denominado de pacto das obras. Tá certo? O homem deveria realizar alguma coisa para que esse pacto, essa aliança continuasse firme e sólida de ambas das partes, tá certo? Então, em primeiro lugar, por que pacto de obras? Porque havia uma condição. É semelhante ao casamento. Nós colocamos uma aliança no dedo para externar que nós, em primeiro lugar, não somos mais solteiros, não é? Ou seja, prestamos conta da nossa vida a alguém. E em segundo lugar, para externar a outras pessoas que nos rodeiam que nós estamos em uma aliança. E essa aliança do casamento, ela é uma aliança de obras. De que maneira? Quando diante do sacerdote, certamente ele pergunta, ele fala e você repete ao seu cônjuge naquele momento de casamento as seguintes palavras: você promete que será fiel, aí vem a condição ou as condições, na saúde ou na saúde ou na, olha a primeira condição, na riqueza ou na segunda condição, quando ele estiver bonito sim ou não, é outra condição, não é? Porque quando você casa, está bem forte, né? Bem jovem, e aí passa o tempo, né? E você não é mais jovem como era antigamente. É outra condição, né? Aí vem a condição última do casamento, ou da aliança, que eu falo aliança no matrimônio. Até que a morte nos... é uma condição. Porém, nós temos alguns percalços no meio do casamento. E aqui eu não vou tratar sobre isso porque a gente vai fugir do tema, tá certo? Mas há base bíblica para alguns percalços no meio do casamento. E aí não é base bíblica para dizer, agora então vamos separar. O próprio Jesus vai advertir que existe o que Moisés escreveu, o que existe lá é por causa do coração duro do homem. Tá certo? Mais uma vez não vou tratar sobre esse assunto. Estou trazendo apenas uma ilustração que no casamento também existem condições. Por isso o casamento é um pacto de obras. Você faz a sua parte e eu faço a minha, e a gente caminha juntos. É mais ou menos a ideia do pacto de obras em relação ao primeiro homem, Adão. Deus deu condições ao homem, indagou ao homem para que ele pudesse cumprir essas condições. E a gente vai ver daqui a pouco quais são ou qual foi essa condição. Segundo lugar, primeiro temos a condição. Segundo lugar, aí vem no pacto das obras que o homem deveria cumprir essa condição de que maneira? Perfeita, pessoal e obediente. Ou seja, o homem não poderia cumprir, entre aspas, esse pacto de obras. Deveria ser cumprido com perfeição. A pergunta que surge é: o homem, o primeiro homem, ele tinha condições de cumprir esse pacto de obras com perfeição? Olha, eu gosto disso. Fique quieto não, participe. Quem acha que não, levanta a mão. Antes da queda, a gente está falando do primeiro homem, né? Aqui é o pacto de obras ainda. Primeiro homem, ele tinha condições de cumprir as exigências ou as condições que Deus deu de maneira perfeita. Antes da queda. Pronto.
Calma, vamos chegar lá. Calma. Primeiro, ele tinha condições de cumprir perfeitamente a ordem de Deus. E a gente vai ver daqui a pouco qual é essa ordem de Deus. Segundo lugar, ele tinha condições de cumprir essa ordem pessoalmente. E aqui vamos entender. Quando a nossa confissão de fé diz que é, em primeiro lugar, perfeito, é porque ele tinha condições de cumprir perfeitamente. Segundo lugar, quando a nossa confissão de fé diz que o homem tinha condições de cumprir pessoalmente, ou seja, ele não precisaria de intermediários. Ele tinha condições? Sim ou não? Quem acha que não? Quem está em dúvida? Levanta a mão aí. Pronto. O propósito da nossa aula é tirar dúvidas. Se eu não souber, tem os universitários aqui. O homem tinha condições de cumprir perfeitamente? Sim. O homem tinha condições de cumprir pessoalmente? Sim. Por quê? Porque o homem foi criado como? A imagem e semelhança de Deus. A ordem de Deus não foi a um intermediário de Adão. A ordem de Deus foi a Adão, pessoalmente. Entendeu? Entenderam? Terceiro e outro lugar, deveria ser em obediência. Obediência, tá certo? Então vamos lá, olha o que diz esse autor, que para mim, como eu disse no último estudo, é o melhor autor que fala sobre a teologia da aliança, Palmer Robertson. Ele diz o seguinte, vamos ler aí? Pronto, esse é outro adjetivo para o nome pacto de obras. Os reformadores chamavam de pacto de obras, pacto da criação ou pacto de vida ou morte. Por que vida ou morte? Aí agora nós vamos adentrar no texto. Quando começou o pacto ou quando foi feito? Quando esse pacto das obras foi feito? Vamos abrir nossas Bíblias, Gênesis capítulo 2. E agora nós vamos, hoje vai ser uma teologia bíblica. Vamos analisar alguns textos bíblicos. Gênesis capítulo 2, verso 15 ao 17. Lá no comecinho da Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Olha porque deveria ser cumprido perfeitamente, pessoalmente e obediente, certo? E aí se você gosta de grifar ou marcar aí no caderninho, e eu queria incentivar os irmãos novamente a nos cultos de terça-feira trazer um caderninho, um bloquinho, uma canetinha, para que os irmãos possam anotar aí alguns pontos que passem despercebidos, tá certo? Gênesis capítulo 2, verso 15 ao verso 17. Quando começou, ou quando foi o primeiro ponto do pacto das obras? Quer dizer aí? Vamos ler todos juntos, verso 15 ao 17. Tomou e o Senhor de toda, mas por quê? Pronto. Aqui nós já temos um pontapé inicial. Quando esse pacto das obras foi feito? Gênesis, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Mais precisamente, quando o pacto de obras foi feito? No jardim do Éden. Então Deus criou o Éden. Algumas pessoas entendem erroneamente, pensam que Deus criou o homem e colocou o homem no jardim. Não, primeiro Deus criou o Éden, a região. Depois Deus criou o jardim naquela região. Depois Deus criou o homem. E aí diz o texto que Deus pegou o homem
e colocou aonde? No meio, no jardim. E deu a ordem, aí vem o pacto. Lembra a aliança? No casamento nós fazemos uma aliança com outra pessoa. Ó, você vai ser fiel a mim e eu serei fiel a você. Então nós temos a aliança de obras. Por que de obras? Por que de obras? Teria que ter obediência. Você pode comer de toda árvore, menos a árvore do conhecimento. Essa é a aliança. Deus fez a aliança com Adão. A aliança de obras. Porque requeria de Adão obediência. E qual era a consequência da obediência de Adão? Qual é a consequência? Versículo 17. Não morrer. Por isso que Palmer Robson vai dizer que Deus fez uma aliança soberanamente com o homem de vida ou morte. Porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Está feito o pacto de obras. Se o homem cumprisse, não morreria. Se o homem cumprisse, não iria morrer, logo não precisaria de um quê? De um redentor. De um mediador. Compreendido até aqui? Alguma dúvida? Mas o que aconteceu? O que o homem fez? Tem certeza? Absoluta? Será que ele não obedeceu? Sim. Certo. Certo. Até que vamos olhar aí, vamos lá. Teologia bíblica. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Gênesis 3, verso 6. Estava tudo bom, né? Mil maravilhas. O homem lá no jardim, usufruindo das dádivas e bênçãos, dos frutos. E aí perceba, meus irmãos e irmãs, deixa eu abrir um segundo parênteses, né? O primeiro foi em relação à criação do homem, e depois foi que Deus colocou o homem no jardim. Mas antes da queda, para quem gosta aí de um churrasco, né? O homem não comia carne. Era vegano, não é? Era vegano, não é? E aí veio o desastre. O homem provou do que poderia ter provado naquele jardim, inclusive da maior de todas as dádivas. Qual é? Está lá os frutos, estava lá as flores, estava lá Eva, mas tinha uma dádiva que é superior a toda essa. Conversava com Deus, a presença de Deus. A presença de Deus. O que o homem fez? Gênesis 3, 6. Pedi a Iris para ler. Todo mundo abriu? Gênesis, pronto. Acompanha aí a leitura de Iris. O que o homem fez? Eita. Amém. Vamos analisar o texto? Porque tem alguns detalhes aqui. Que é aplicável às nossas vidas. Olha o versículo 6 novamente. O que aconteceu? Logo de cara no versículo 6. O que é que diz aí? Qual é o verbo? Vendo. Olha. Ela viu. Estão lembrados de Davi no pecado de adultério? Deveria estar onde?
no campo de batalha. O texto diz que quando todos os reis estavam em guerra, Davi estava onde? Em casa. No lugar errado, na hora errada. Está fazendo o quê? Né? Olhou a paisagem demais, não é? E viu quem não era para ter. E viu que não era para ter visto. O pecado começa no ver. O que não é para ver. Eva viu o fruto, que era o quê? O que é que diz aí? Desejável, agradável, boa para se comer. O que a Eva fez? Comeu e deu quem? Não. E deu ao marido. Não, Adão cumpriu o pacto de obras, não cumpriu? Que é isso, mulher, que fizesse? Não vou querer. Deus fez um pacto comigo, uma aliança comigo. Pacto de obras, no dia que comer, certamente morrereis. Você vai prestar contas a Deus. Deixa ele chegar. Foi isso que Adão fez? Que Adão fez? Aproveitou do pecado. Há um cascudo, não é? Qual foi a consequência do pecado? A morte. Quebrou o pacto de obras. Aí só sobrou para Adão, foi isso? A consequência foi só para os dois. Até hoje. Mas será possível? Vou Adão para dar trabalho. Até hoje. Vamos abrir lá. Salmo 51, 5. Teologia bíblica hoje. Salmos de número 51, verso 5. A oração de quem? Quem escreveu o Salmo 51? Davi. Depois que adulterou. Salmo 51, versículo 5. Olha a consequência de um erro de Adão. Salmos 51, verso 5. Pedi a Dudu para ler esse texto. 51, 5. Apenas o versículo 5. E agora, irmãos? Mas antes da gente analisar isso, quem pecou no jardim? Quem? Primeiro Eva e depois? E o que é que tem a ver conosco? Quem estava aqui no jardim? Não, quem estava daqui? Não, daqui. Do que estamos aqui. Deus a gente sabe que estava lá. Mas espera aí, alguém estava lá no jardim fora Deus? Não? E o que é que tem a ver conosco? Deus estava só observando. Mas a irmã das dores estava onde? Que não viu Eva pegando fruto. Depois. Porque nós recebemos a consequência do pecado de Adão. Porque aí nós chamamos isso em teologia de o pacto federal. Adão é a cabeça da humanidade. Ele é o representante da humanidade. Logo, se o representante erra, quem recebe as consequências? Todos nós. Trazendo para os nossos dias. Se o representante da nação brasileira erra, quem recebe a consequência? Todos nós. Agora fica claro, não é? Porque Davi diz que em pecado me concebeu a minha.
Davi está se relacionando somente a ele? Somente a Adão? A todos nós. Logo, isso implica dizer que todos nós já nascemos como? Em pecado. Isso quer dizer que você e eu não temos nada de bom. O homem não é bom. O homem é mau. Daí nós já podemos aplicar em nossos dias, não é? Mas pastor, se ouviu aquilo que aconteceu lá em João Pessoa? A criancinha foi jogada numa lata de lixo e a polícia encontrou dias depois. Que maldade, pastor. Você ouviu o que aconteceu no hospital do Iséia recentemente? Que maldade, pastor. Não, meus irmãos, todos nós somos maus. Compreendido até aqui? Todos nascemos em pecado. Tá certo? Segundo texto, vamos lá, Romanos 3, 10 a 12. Romanos capítulo 3. Verso 10 ao versículo 12. Romanos 3, versículo 10 até o versículo 12. Pedi a Dablian para ler esse texto. Todos acharam? Bem, a Dablian vai ler e os irmãos acompanham a leitura. E se desejar marcar, a hora é essa. Não há nenhum que busque a Deus. Mas irmãos, que bebezinha tão linda ali atrás. Olha o Tito aqui, é tão inocente. O ditado popular é filho de peixe e filho de pecador é o quê? Mas Tito, tem certeza? Olha lá atrás, olha mesmo. A mãe não, a filha. Tem certeza, irmãos, que todos somos pecadores? Por culpa de quem? Culpa de quem? Mas todos já nascemos em? Então a culpa é de quem? Nossa. Segundo texto, terceiro texto, né? Romanos 3, 23. Está aí do lado, bem pertinho. Pedi a irmã Dorina para ler, se ela encontrou. Romanos 3, 23. Pronto. Agora me explique, quem são esses todos que pecaram? Eu vou tomar uma água. Não, nós quem não? Calma, irmãos, vamos definir. Nós é muito abrangente. Nós quem? Só quem está aqui. Nós. Todos os homens, sim ou não? Todas as mulheres? Pronto, para não ficar por baixo, né? Todos os idosos? Todas as crianças? Então todos pecaram e compreendido até aqui, o pacto de obras foi quebrado. Consequência, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha o que diz Agostinho de Hipona, século V depois de Cristo, considerado um dos pais da igreja primitiva. Agostinho de Hipona, ele diz essas palavras. Vamos ler, todos juntos aí, não sei se vai dar para ler lá de trás. Naquele único em que todos, o primeiro,
Por isso o pacto de obras. Porque Adão não cumpriu a sua parte. Adão não cumpriu a sua parte. Calma, peraí. O que Deus deveria ter feito em relação à humanidade? Já que uma parte do pacto não cumpriu. Vamos trazer para o casamento novamente. Se uma parte do casamento, na aliança que é feita, não cumpre a sua, se uma parte do no casamento não cumpre o seu dever, o que o outro faz? Se separa. Se o homem não cumpriu a sua parte, o que Deus deveria ter feito? O que Deus deveria ter feito? A justiça. Um Deus justo. O que ele deveria ter feito? Punir quem? O homem. Deus deveria punir o homem. Sim ou não? Mas o que ele fez? Mas alguém tem que pagar. E aí nós chegamos ao segundo ponto, que é o pacto da graça. E eu resumi o pacto da graça nessa frase aí, a primeira lá de cima. A boa notícia, ou boas novas, aí vem o evangelho. A palavra evangelho significa boas novas. A boa notícia é de que alguém cumpre a lei em seu lugar. Se todos pecarem, carecem da glória de Deus, alguém sem pecado deveria cumprir aquela lei que Adão não cumpriu. E onde esse pacto da graça ocorre? O pacto das obras ocorre no jardim. E o pacto da graça ocorre aonde? Na cruz? Eu estou dando aí uma cola. Ocorre aonde o pacto da graça? Ainda não perceberam? Lá em Gênesis, olha o texto aí. Gênesis 3,15. O que é que diz Gênesis 3,15? Eu até trouxe de bandeja, né? O que é que diz, irmão, Gênesis 3,15? Olha o pacto da graça atuando. Deus fez esse pacto, não foi com a serpente, e esse é o ponto. Muito menos com a mulher. Ele não fez esse pacto com a mulher, porque a mulher pecou, e Adão pecou, e a serpente induziu ao pecado. Ora, se Deus não fez o pacto com a mulher, se Deus não fez esse pacto com Adão, se Deus não fez esse pacto com a serpente, Ele está fazendo o pacto com quem? Ou a aliança com quem? Com Ele mesmo? Com seu povo? Com Cristo? Olha aí, uma boa discussão, né? Tome nota, e aqui é o resumo. Esta aliança, que aliança? Gênesis 3,15, não é feito entre Deus e o homem, ou seja, Deus não exige mais obediência e perfeição ao homem, mas aí nós chegamos a um outro patamar, que é chamado no século XVI pelos reformadores de pacto da redenção. Pacto da redenção. O pacto de Gênesis 3,15 é feito entre o pai e o filho. E desse pacto, dessa aliança entre o pai, o filho e o espírito, é o que nós chamamos de pacto da redenção. É feito entre a trindade, reverberando. Olha a consequência. Lembra que nós vimos, pacto das obras teve consequência. Pacto da graça ou pacto da redenção também tem
consequências. E a gente precisa entender isso. Reverberando como consequência o quê? O pacto da graça sobre o homem. Como assim, pastor? Eu vou explicar bem detalhadamente. Deus, por causa do pacto das obras que foi quebrado pelo homem, Deus fez um pacto com a Trindade, com o Filho e com o Espírito Santo, que é chamado de pacto da redenção. Essa aliança da redenção traz consequências para nós, que aí nós chamamos de aliança da graça. Por que aliança da graça? Porque graça significa o quê? Favor imerecido. Na aliança da graça, esse é o ponto, Deus não faz uma nova aliança com o homem. Na aliança da graça, Deus faz uma aliança com o Filho e com o Espírito Santo. Qual a consequência dessa aliança? A graça sobre os eleitos, ou sobre a igreja. Deu para entender? Sim ou não? Vamos deixar mais claro. Vamos lá. Pacto da graça. Abra sua Bíblia. Tito, capítulo 1, verso 1, versículo 2. Tito, lá no Novo Testamento. Cartas pastorais. Depois de 1 e 2 Timóteo. Tito, capítulo 1, verso 1 e até o verso 2. Tito, capítulo 1, verso 1, versículo 2. Eu vou pedir ao pai de Tito para ler esse texto aí. Tito, capítulo 1, verso 1, versículo 2. Versículo 2. Olha os detalhes, versículo 2. Olha o versículo 2. Na esperança de quê? Vamos pausa aqui. Qual era a consequência do pacto das obras? Se Adão tivesse cumprido? Não, cumprido. Se ele tivesse cumprido, vida eterna. O que é que Paulo está dizendo aqui? Na esperança daquela mesma vida por meio de Adão? Continuação no versículo 2. Na esperança da vida eterna em quem? Verso 2. Que no Deus. Olha outro ponto. Aqui, segundo lugar. Por que Paulo diz que Deus não pode mentir? Ah, pastor, porque ele não pode mentir. Não é? Porque quem quebrou o pacto das obras? Foi Deus ou foi Adão? Mas quem continuou com o pacto da graça? Foi Deus ou foi Adão? Foi Deus. Por que Deus não pode mentir? Porque a promessa que ele fez a Adão, ele continuou agora por meio do pacto da graça. O homem mente, mas Deus é fiel. Segundo lugar. Terceiro lugar, versículo 2. O Deus que não pode mentir, agora vem o pacto da redenção. Prometeu quando? O que você fazia antes dos tempos eternos? O que Deus fazia antes do tempo eterno? Promovia o pacto da redenção. O que isso quer dizer? Agora nós vamos entrar na doutrina da aliança. Que nós aliancistas afirmamos que mesmo com a queda de Adão, Deus não foi pego de surpresa. Percebe que, mais uma vez, não é um emaranhado de linhas, de histórias que vão se progredindo no contexto do Antigo Testamento. Não, é uma única história. Começa antes da obra da criação e vai culminar quando? Com o novo céu e a nova terra. É uma linha só. De que maneira? Deus, antes da fundação do mundo, já havia, juntamente com o Filho e com o Espírito,
produzido, talvez essa não seja a palavra mais correta, produzido o pacto da redenção. Ou seja, mesmo antes que Deus criasse Adão, Deus já sabia que Adão e Eva iriam pecar. Tudo o que ia acontecer. Do tipo, Deus não foi pego de surpresa quando chegou no jardim e viu: o que é isso que fizesse, Adão? E agora? Meu Deus, vou voltar para o céu, vou resolver agora o que você fez aí, eu vou procurar um plano B. Não, Deus não tem plano B, Deus só tem um plano. Segundo texto, Gálatas capítulo 4, versículo 4, versículo 5. Perceba, Tito, enquanto os irmãos procuram, Tito foi bem antes da criação. Quando Deus disse, haja luz, ele já havia dito, haja cruz. Então a cruz é desde antes da fundação do mundo. Gálatas capítulo 4. Com certeza. Capítulo 4, versículo 5. Gálatas, capítulo 4. Já que o pai de Tito leu, então eu vou pedir a mãe de Tito para ler. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, versículo 5. Olha que texto. Na plenitude dos tempos. Que plenitude dos tempos? No tempo determinado por quem? Por Deus. Percebe que Deus não foi pego mais uma vez de surpresa? E agora, o que é que nós vamos fazer? Ó Filho, ó Espírito. Adão pecou. Ó, o plano A deu errado. E agora, o que é que nós vamos fazer? Alguma ideia? Alguém aí tem alguma ideia? Adão pecou. Os animais têm alguma ideia aí? O homem pecou, desobedeceu aquela minha ordem que eu dei e agora não tem mais o que fazer, estamos perdidos. Não, Deus já tinha um plano, o único plano de Deus. Por que Adão pecou? Para que na plenitude dos tempos, quem? Deus. Aquele mesmo Deus que estava no jardim. Aquele mesmo Deus que disse a Adão, não coma. Aquele mesmo Deus. Ele enviou o seu filho, nascido de mulher. Olha o cumprimento de Gênesis 3,15, que a gente viu agora há pouco. Do descendente dela, vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Quem foi esse descendente da mulher que pisou na cabeça da serpente? Foi o Filho de Deus. Pacto da redenção, que a consequência é o pacto da graça sobre as nossas vidas. Mas para que ele veio? Perceba, aqui nós temos o pacto da redenção, que foi feito antes da criação do mundo, entre o Pai, o Filho e o Espírito. E agora nós temos o versículo 5, a consequência daquele pacto da Trindade. Nós vimos que a consequência do pacto das obras foi morte espiritual. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora no versículo 5 de Gálatas 4, nós temos a consequência do pacto da redenção. E aqui se encontra o que nós chamamos de pacto da graça. Olha a consequência, versículo 5. Para resgatar todo mundo. Os que estavam sob que lei? Que lei? Não, qual lei? Aqueles que estavam sob a lei. Que lei é essa? Não comer do fruto. A primeira lei que Deus deu ao homem não foram os 10 mandamentos. Anote isso, guarde isso. A primeira lei que Deus deu ao homem foi não
coma. Porque no dia em que comerdes, morrerás. Quem eram aqueles que estavam sob a lei, que Adão ouviu e não cumpriu? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso. A ordem, a lei dos 10 mandamentos é uma abrangência de uma ordem específica, de uma lei específica. Não comer o fruto. Essa foi a primeira lei. Por que Deus deu os 10 mandamentos? Para o homem cumprir? Não. É isso que crê os dispensacionalistas, lembram? A dispensação de Moisés, se o homem cumprir os 10 mandamentos, ele seria salvo. Por que então Deus deu os 10 mandamentos? Para mostrar ao homem que mais uma vez, como Adão, ninguém seria possível de cumprir os 10 mandamentos. Ou isso quer dizer, mais uma vez nós estávamos presos àquela primeira lei de Deus. Não coma. O que o homem fez? Comeu. Não terás outros deuses diante de mim. O que é isso? Não somente imagens, que é o que ele vai dizer em mandamentos depois desse. Mas o primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Qual foi o Deus que Adão serviu? O Deus que disse não coma, ou Satanás, o falso Deus, que diz, pode comer, porque Deus sabe que no dia que você comer, você será igual a Deus. Deus tirou a prioridade da palavra de Deus e confiou na palavra de quem? Da serpente. Para resgatar os que estavam sob a lei, para quê? A fim de que recebêssemos, olha a exclusividade da salvação. Todo mundo será salvo? Mas existe um grupo de pessoas que dizem, chamados de universalismo. Ele diz que no final de tudo, quando Jesus vier buscar, ele vem buscar toda a humanidade. Inclusive os demônios vão se arrepender, o próprio diabo vai se arrepender, haverá uma salvação universal. É isso que Paulo diz aí no versículo 5. Olha o verbo que ele usa, versículo 5. A fim de que recebêssemos. Pergunta é, quem são esses que recebem como filhos da adoção? Os eleitos. Logo, se existem eleitos, existem não eleitos. Dúvidas até aqui? Não? Vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 17 ao versículo 18. Não sei se vai dar para ler lá de trás. A letra está menor. Mas diz assim o texto. Tudo o que há na terra, contigo estabelecerei, entrarás, quem? Olha mais uma vez o trajeto. Agora a gente vai entrar no que nós chamamos de administração do pacto da graça. É uma só, certo? Dispensacionalistas, nós já vimos, existem a dispensação de Noé, a dispensação de Moisés, dispensação de Abraão, ou seja, se eles cumprissem, eles seriam salvos. Olha como a nossa interpretação aliancista. Existe uma única aliança, que é a aliança da graça. Ela foi administrada em épocas diferentes. E nós temos diante de nós um dos primeiros pilares, que é derramado sobre a vida de Noé e da sua família.
Lembra que no pacto das obras, Deus disse, não comas, porque quando comer, morrerás. No pacto da graça, não é mais não faça isso, ou não faça aquilo, porque no dia que fizerdes, você vai morrer. Não, todos já morremos. Agora é uma aliança de Deus, e essa aliança vai ser consequência a abençoar os eleitos de Deus. Aí nós temos uma administração através da vida de Noé. Olha como eu deixei grifado. Quem é que está fazendo aqui a aliança? E de quem é a aliança? Estabelecerei a minha aliança. Agora é Deus que está dizendo, eu fiz uma aliança e por meio dessa aliança eu vou abençoar você, Noé. Entra você, entra seus filhos, as esposas dos seus filhos e a sua mulher. Segundo lugar, a aliança com Abrão. Ainda não era Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 2 e o versículo 3. Olha como começa o texto. Farei entre... Quem é que começa a aliança? E quem recebe a consequência da aliança? Abraão. Farei uma aliança entre mim e ti. Você está morto por conta dos seus pecados. E é por isso que eu vou fazer a aliança. Deixa comigo, eu vou resolver. E te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Não é mais a nossa aliança. Não é o que Deus tinha feito com Adão. Adão, vamos fazer uma aliança aqui. Eu vou lhe abençoar com vida e você não vai comer do fruto, certo? Certo. Adão foi lá e comeu. Com Abrão é diferente. Eu vou estabelecer a minha aliança com você. Não é mais de uma mão dupla. É de mão única. Eu vou fazer a aliança. E eu mesmo vou cumprir. Irmã Simone. Não, foi antes de Eva. Antes de Eva. E a aliança de Deus foi com Adão, não foi com Eva. Sabia. Sabia porque em Gênesis 3, a partir do verso 1, ela responde à serpente? Ela sabia. E a serpente sabia também. Tudo, não tem ninguém desculpado, não tem ninguém inocente ali. Tem não. Certo? Tem não. Vamos lá. A aliança mosaica com Moisés. Agora, vem um ponto, né? Êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares, olha a consequência. Então, sereis a minha propriedade peculiar dentre, porque toda a terra, a aliança é feita entre Deus e Deus. E a consequência é dada aos seus eleitos. Não é todo mundo, é a igreja. É a igreja do Senhor. Tá certo? Vamos passando aqui. A aliança davídica. Versículo, Salmo, que foi o texto que nós lemos no início. Salmos 89, verso 3 e o verso 4. O que é que diz aí? Fiz e firmarei o teu trono. Olha a consequência. Fiz uma aliança com o meu escolhido. Aí vem a consequência. O escolhido virá de quem? Da descendência de quem? De Davi. Não é porque Davi é bom, e a gente sabe, não é? Davi não é inocente, não. Cumprimento do pacto da graça. O pacto foi feito, foi administrado através de Noé, através de Abraão, através de Davi, e agora nós temos o cumprimento.
Lucas capítulo 22, versículo 19 e versículo 20. O que é que diz aí, irmãos, o texto? Isto é, fazer isto semelhantemente, este, em quem? Agora nós temos o cumprimento. Aquilo que Adão não fez no jardim, Deus fez aonde? Na cruz. Na cruz. É por isso que nós chamamos e cremos no pacto da graça, na aliança. Porque Deus fez uma aliança entre o Pai, o Filho e o Espírito. E é a consequência dessa aliança trinitariana recai sobre os seus eleitos. Dúvidas? Acho que esse é o último aqui. Passa aí. Acho que é outro, né? Pronto. Porque é a doutrina da aliança. Porque o pacto da graça. E aqui a gente já entende muita coisa. Muita coisa. Em primeiro lugar, nós podemos aplicar as nossas vidas. Que ninguém aceita Jesus. Deu para entender agora? Porque ninguém levanta a mão, vem aqui para frente, e o pastor ora, e faz a oração do pecador, e a pessoa sai aqui com um alívio, como se Jesus agora entrasse em meu coração, porque eu aceitei Jesus. No pacto da graça nós não aceitamos Jesus, é Ele quem nos aceita. Isso é maravilhoso, não é? Porque isso tira de nós todo mérito, tira dos nossos ombros todo fardo. Da seguinte maneira, eu tenho que ter cuidado, porque eu posso perder a minha salvação. Em primeiro lugar, nós podemos descansar, porque nós fomos aceitos pelo Pai por intermédio do Filho. O Filho deu a sua vida, derramou o seu sangue, perdoou os nossos pecados, e o Espírito Santo, nesse pacto da redenção, o que é que ele faz? Ele nos selou. Ele é a garantia de que nós somos de Deus, apesar de nós, apesar das nossas fraquezas. É. Isso. O pacto das obras aponta para a necessidade da graça. E aí é o segundo ponto que eu ia aplicar. Pastor, então quer dizer que eu posso praticar o que eu quiser. Porque se eu já fui aceito por Deus por intermédio de Cristo, se eu já faço parte da graça, né? Da aliança trinitariana, então pouco importa se eu peque, se eu não peque, se eu seja santo, se eu viva na imundícia. Não. Aí pega no gancho. O pacto da graça nos leva de volta para o pacto das obras. De que maneira? Nós, aliancistas, não cremos que os 10 mandamentos não valem mais para os nossos dias. Ele vale. Para que nós venhamos a constantemente lutar contra o nosso próprio coração. De que maneira? Não terás outros deuses diante de mim. Aí a gente tem que lutar para cumprir. Mas o que a lei faz, nos leva para Cristo. E quando chegamos em Cristo? Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Aí a gente... Pronto.
presbítero Carlos acabou de trazer à tona o pensamento do neocalvinismo, ou o neopuritanismo, ou o hiperpuritanismo. Diz o seguinte: eu sou eleito, então não preciso congregar, então eu não preciso pregar, porque se Deus tem os seus eleitos, de alguma forma Deus vai arranjar algum meio para alcançá-los. Então eu não faço parte desse meio, eu vou ficar em casa, bem tranquilo. Essa é a ideia neocalvinista, neopuritanista, tá certo? E nós devemos ter cuidado com os extremos. O presbítero Cícero disse uma vez que todo extremo é perigoso, e esse é um dos extremos que nós precisamos ter cuidado. Nós somos calvinistas, nós acreditamos na doutrina da eleição. Olha como isso aí recai sobre essas doutrinas. Se Deus fez aliança com o Filho e o Espírito para salvar somente os eleitos, isso quer dizer que Deus é quem elege. É Deus quem elege, não sou eu. E aqui eu não vou, como pastor, dizer, não, Dudu é eleito, Thalita não. É um exemplo, né? Não, quem diz que é eleito? É Deus. Jonas 2,9, a salvação pertence ao Senhor. Primeira irmã das dores, depois. Vem pela palavra. Vem pela palavra. Dá o quê? Dá vazão para isso e muito mais, né? Para muito mais coisa além do que a dupla predestinação. Não, a IPB, existem ramos dentro da IPB que são neocalvinistas, mas a nossa não. E a gente precisa ter cuidado na nossa, né? A nossa, nós precisamos ter cuidado, porque vez por outra tenta se infiltrar. E a gente precisa estar baseado muito no que nós cremos e conhecemos da palavra de Deus. Por isso, precisamos enfatizar, meus irmãos, estude Bíblia. Enfatizar, venha para os cultos, venha para a IBD, aprenda enquanto é tempo, porque haverá tempo em que não poderemos mais estudar a palavra do Senhor. E aí seremos, como Paulo diz em 2 Timóteo 4, seremos facilmente levados por todo o vento de doutrinas. Presbítero Cícero, eu encerro. Presbítero Cícero, para a gente orar. Do inferno Deus pinçou alguns. E por que ele pinçou alguns? Por graça. Porque do inferno ele pinçou você, pinçou a mim e disse, não, esse é meu. É porque você e eu tínhamos alguma coisa que ele não tem? Pacto da graça. Pacto da graça. A gente tinha muito a falar, irmãos, mas eu vou deixar para a próxima semana, certo? Vamos ficar de pé. Vimos as administrações do Pacto da Graça. Próxima semana nós iremos estudar sobre os selos da administração da graça. E vamos observar, e aí sim, vamos iniciar, terça-feira, sobre os sinais, e um deles será a circuncisão. Será que nós circuncidamos nossos dias? Se sim, porque sim, se não, porque não. Se não, o que é que nós fazemos? E aí nós vamos, tem muito chão ainda
até chegarmos ao final. Mas que Deus derrame da sua graça sobre as nossas vidas. Pedir ao presbítero Cícero para nos elevar.